Vai começar mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da Banco Educação, e vim lembrar você que além das aulas aqui na playlist do YouTube, você pode acessar a plataforma de estudos da Banco. O link está aqui na descrição e lá na plataforma você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha com respostas em vídeo para treinar bastante e chegar preparado na prova. Além disso, um caderno de questões dissertativas, onde você vai memorizar muito o conteúdo. É o que você precisa para não estudar e sentir que não está aprendendo. Além disso, nós disponibilizamos para você na plataforma um suporte especializado com professores, onde você pode tirar as suas dúvidas segunda a segunda. E tudo isso por apenas R$ 49,90 mensais. O link está aqui na descrição e espero você na plataforma. Tenha uma boa aula. ESG ou ASG, Ambiente Social e Governança, é o novo tema da sua prova de certificação Ambima, CPA10, CPA20, CEA. Então, se sua prova estiver marcada para depois do dia 11 de julho de 2022, esse tema com certeza estará na sua prova. É um tema bem tranquilo, bem leve e importante para o mercado financeiro. Antes da gente aprender e entender mais sobre ASG, a gente precisa comparar fundos de investimentos IS e fundos de investimentos ASG. Esse é o ponto inicial da Ambima se preocupar com a regulação dentro do mercado financeiro. Basicamente, a Ambima colocou que a partir de janeiro de 2022, as instituições financeiras devem identificar seus fundos de investimentos. Quando eles forem 100% sustentável, 100%, toda a gestão do fundo, todos os ativos do fundo forem 100% sustentável, deve-se colocar o sufixo IS de investimento sustentável. Então é o Fundo de Investimentos IS do Banco do Brasil, IS do Itaú e assim por diante. No nome do fundo, na razão social, deve conter IS quando for 100% sustentável. Por que isso? Porque alguns fundos não são 100% sustentável, mas olham para questões ASG, de ambiente social e governança. Não são como um todo. Eu não sou 100% sustentável, mas eu me importo. A minha gestão tem uma parte que é importante dentro do ASG. Estes fundos que não são 100% sustentáveis não podem utilizar o sufixo IS. Fundos que não forem 100% sustentáveis não poderão usar o sufixo IS, mas podem se diferenciar caso atuem com questões ASG em sua gestão. Então eles usam de alguma forma, em algum percentual da sua gestão, as questões ASG, Ambiente, Social e Governança, que nós já vamos ver o que é. Eles podem utilizar a frase: esse fundo integra questões ASG em sua gestão. Então esse é o primeiro ponto importante de diferenciação no mercado financeiro. Nós estamos vendo cada vez mais empresas se preocupando com o meio ambiente, o meio em que nós estamos, não só com o seu desempenho. Os fundos, a mesma coisa. Eles não vão olhar somente para o desempenho, para a rentabilidade. Eles estão buscando mais uma gestão sustentável, alocando seus recursos em empresas que também pensam em ASG, só que tem uma separação. Para que o investidor não seja induzido ao erro, isso é importante. Se algum fundo de investimentos tiver o sufixo IS, significa que ele é 100% sustentável. Se ele tiver ASG, ele não é 100% sustentável, mas ele utiliza em sua gestão questões ASG, tá? Primeiro ponto importante para que a gente entenda agora de vez o que é ASG, o que é ESG. É a mesma coisa, tá? ESG é o termo em inglês, Environment, Social and Governance, e traduzido para o português, ASG, Ambiente, Social e Governança. Esse conceito se refere às boas práticas empresariais, que se preocupam com critérios ambientais, sociais e parâmetros de excelente governança corporativa. Esses são os 3 pilares do ASG, que já está no próprio nome, e isso pode ser cobrado na sua prova: ambiente, social e governança. Então são empresas que buscam por boas práticas empresariais. Aquilo que eu disse no começo. Eu, como empresa, eu não olho somente para o desempenho, somente para o resultado, somente para o lucro. Eu olho para o lucro, resultado do desempenho, desde que seja sustentável com o ecossistema, com a economia, certo? Sempre voltado para os 3 pilares: ambiente, social e governança. Vamos abrir um pouquinho desses 3 pilares? Primeiro, ambiente. O pilar ambiente mostra preocupações com perda da biodiversidade, emissão de gases de efeito
estufa, mudanças climáticas, energias renováveis, eficiência energética, escassez ou poluição da água, ar e outros recursos, mudanças no uso do solo, ciclos de nitrogênio e fósforo. Então é muito didático. O pilar ambiente é a empresa olhando para o meio ambiente, para o ecossistema como um todo. Como produzir bens, insumos, sem poluir tanto o ar, sem poluir tanto a água, pensando em biodiversidade, pensando em efeito estufa, em mudanças climáticas. O impacto que uma empresa pode ter no meio ambiente, ele é positivo ou negativo. Então as empresas elas precisam olhar cada vez mais. Há anos atrás, as questões ESG, ASG, vêm sendo discutidas e agora cada vez mais implementadas. O segundo pilar é o pilar social. Então o pilar social inclui elementos ligados a pessoas, como direitos humanos e trabalhistas, trabalho infantil, escravo ou degradante. Então as empresas, com certeza, elas precisam prestar atenção não só no meio ambiente, mas em pessoas. Como que está sendo a sua produção? Você consegue um baixo custo por quê? Porque você consegue escalonar a produção, ser mais eficiente ou com trabalho infantil, trabalho escravo, degradante, não seguindo direitos humanos e trabalhistas. Então são pontos importantes do segundo pilar, que é o pilar social voltado a pessoas. Saúde, segurança do trabalho, diversidade, relacionamento com comunidades locais, atividade em gestão de conflito, saúde e acesso à medicina, proteção aos direitos do consumidor. Esse é o pilar social e nós temos ainda o pilar de governança. O pilar de governança deve observar como a gestão executiva e o conselho de administração atendem aos interesses dos stakeholders. Stakeholders é um termo muito utilizado em ASG, achei importante colocar aqui, mas, traduzindo, é qualquer pessoa ou grupo que tenha interesse em um projeto, negócio ou a empresa como cliente, fornecedores e colaboradores. As pessoas que estão ligadas ao negócio da empresa. Então, como que a administração executiva vai lidar com os fornecedores, vai lidar com os clientes? Esse é o pilar de governança corporativa. Estrutura, tamanho, diversidade, competências e independência do conselho administrativo, remuneração dos executivos, ética nos negócios, suborno e corrupção, relacionamento entre conselho, executivos, acionistas e stakeholders. Basicamente, tá? O que nós vimos aqui nos 3 pilares do ASG, ambiente social e governança corporativa, eu tenho certeza que você pensa que é tudo muito óbvio. Só que é tudo muito óbvio e tem que ficar tudo documentado. Quando você documenta e segue à risca os 3 pilares de ASG, mostrando que sua empresa sim segue as questões ambientais, sociais de governança, isso impacta cada vez mais de forma positiva a sociedade, meio ambiente e o ecossistema como um todo. Sim, são coisas óbvias que nós vimos até agora, mas devem estar documentadas. Porque uma coisa é eu seguir as questões ASG. Outra coisa é eu falar que sigo. Essa é a preocupação da Ambima. Lembra de quem que a gente está falando? A Ambima, como você já viu nesse curso, é uma associação de autorregulação do mercado financeiro e de capitais. Então, qual que é o principal papel da Ambima? Trazer transparência para o investidor. Ser ética, ter equidade nas informações. Lembra de tudo isso? Esse é o papel da Ambima. Pera aí, deixa eu fiscalizar. Será que esse fundo de investimentos ele está seguindo o que ele está falando? Será que ele realmente está alocando em empresas que seguem as questões ASG? Será que esse fundo que diz que é 100% sustentável é 100% sustentável? Então essa é a parte da Ambima, fazer a autorregulação do mercado, tá? Até aqui, tudo muito óbvio, e agora nós vamos entrar na parte importante com relação à Ambima. A Ambima criou regras e normas bem específicas para esse mercado. Bora lá. Seguindo aqui então, o que nós temos, para frente. Regras e procedimentos para identificação de fundos de investimento sustentável. Quando que o fundo pode usar o sufixo IS, tá? Quando que ele pode, quando que ele não pode, como ele deve seguir as regras. Capítulo 1 trata sobre objetivo e abrangência. Sempre é muito importante, toda vez que nós virmos algum código Ambima, alguma regra Ambima, procura o primeiro capítulo que sempre vai dizer sobre objetivo e abrangência. Para quem que é? Quem que deve seguir esse código, essa regra? O normativo estabelece regras e normas para os fundos 555, de renda fixa e ações,
que adotem as nomenclaturas IS. Então, o Fundo de Investimentos, Renda Fixa, Crédito Privado, IS. Um fundo de ações IS, seja qual for a estratégia. Então, eles que devem seguir as regras desse código, tá? Investimento sustentável ou ASG, Ambiente, Social e Governança. Seja o fundo IS, seja o fundo ASG, renda fixa ou de ações, devem seguir essas regras e procedimentos. Aqui embaixo nós temos uma outra coisa muito importante, até tirei a câmera para que você possa fazer toda a leitura junto comigo e a gente esmiuça um pouquinho mais. É vedado a quem não opte por identificar seus fundos como de investimentos sustentáveis, incluir na razão social do fundo o sufixo IS ou qualquer outro termo que possa levar o investidor ao erro. Então, se o fundo não quiser ser 100% sustentável, tudo bem, ele pode. Não é obrigado a fazer isso. Mas ele não pode de jeito nenhum colocar o IS, sufixo IS, na sua razão social, para confundir o investidor. Ou, eu olho um pouco para ASG, Ambiente, Social e Governança, mas eu olho um pouquinho, eu não sou 100% sustentável. Eu posso colocar o IS? Não. Eu posso colocar o ASG, não o IS, tá? Essa separação que é bem importante aqui nessa parte da aula. Seção 2, de governança. Artigo 6º. O gestor de recursos deverá dispor de uma estrutura funcional, organizacional e de tomada de decisões adequadas para que sejam cumpridas suas responsabilidades relacionadas à gestão de fundos de investimentos sustentável, conforme previsto nesse normativo. Então, todo fundo que tiver o sufixo IS, você já sabe que ele é 100% sustentável. Basta somente falar? Não, tem que seguir. Como que segue? Tendo uma estrutura funcional toda voltada para a parte sustentável. Que siga de fato, tá? Então, e aí nós entramos no capítulo 2. Requisitos aplicáveis ao gestor de fundos de investimento sustentável, o compromisso. O compromisso dele é atestar seu compromisso por meio de documento escrito. Lembra que eu falei agora há pouco? Falar que segue é uma coisa, precisa mostrar que segue. Então ele tem que atestar seu compromisso com as questões sustentáveis por meio de documento escrito, elaborado e implementado que descreva as diretrizes, regras, procedimentos, critérios e controles que serão, deixa eu tirar aqui, adotados pela instituição referente às integrações de questões ASG e ou investimento sustentável. Não importa, eu vou seguir questões ASG. Meu fundo não vai ser todo sustentável, mas tem questões ambientais, sociais e de governança. Ou 100% sustentável, documenta por escrito. Como que você vai seguir? Você tem uma estrutura funcional para isso? Documenta, porque falar é uma coisa, fazer é o mais importante. Depois, nós temos na seção 2, sobre o compromisso, o documento, né? Então, esse documento que o gestor deve formalizar para o mercado com relações às questões ASG ou IS, deve ser aprovado pela alta administração da instituição ou órgão equivalente, disponibilizado para consulta interna e pública, observando o artigo 7º, né, desse normativo, mas o importante é você lembrar aqui que deve ser uma consulta interna e pública, este documento. E o terceiro, atualizado em períodos não superiores a 24 meses. Eu elaborei todo esse documento junto com a minha equipe, disponibilizei de forma interna e pública para que todos possam ver como que nós seguimos as questões IS ou seguimos as questões ASG. No período de 24 meses, eu preciso fazer a atualização. Ou quando houver alguma alteração na regulação. Perfeito? Nós seguimos aqui com o capítulo 3, requisitos para o fundo de investimento sustentável. O fundo identificado como investimento sustentável deve, como nós já vimos, incluir em sua denominação o sufixo IS. Explicitar em seu regulamento um resumo do objetivo de investimento sustentável do fundo. Certo, nós temos o sufixo IS na razão social, no nome do fundo, então ele é 100% sustentável. Como que ele é 100% sustentável? No seu regulamento, todo fundo tem um regulamento, deve ter uma parte que é um resumo indicando como que esse fundo age de forma 100% sustentável. Demonstrar quais ações, métricas e ou indicadores materiais são utilizados para o monitoramento quanto à aferição do objetivo de investimento do fundo IS. Deixa eu tirar aqui, você consegue ver o total também. Então, ele tem que ter o resumo de como ele é sustentável e mostrar como que ele segue, como que ele mostra para o mercado que ele realmente é 100% sustentável, por meio de métricas, indicadores, quais que eles utilizam. Assegurar
caso seja utilizado índice de referência, que esse índice seja igualmente alinhado com os objetivos de investimento sustentável do fundo de investimento. Então nós temos diversos índices que podem ser seguidos como benchmark para todos os fundos. IPCA, DI e assim por diante, Ibovespa e por aí vai. Temos inclusive índices de governança corporativa, índices mais sustentáveis. Então quando um fundo for IS, e ele for 100% sustentável, ele pode seguir um índice desde que o índice não leve para caminho contrário. Eu sou 100% sustentável, mas o meu índice olha somente para desempenho. Não, tem que olhar também para questões sustentáveis, certo? Capítulo 4, fundos que integram as questões ASG. Aqui você já sabe, durante todo o decorrer dessa aula, que se o fundo tiver na razão social ASG, ele não é 100% sustentável. Se ele não é 100% sustentável, não podem utilizar o sufixo IS, somente o sufixo ASG. Informar em sua documentação as linhas gerais da metodologia adotada para essa finalidade. Tá, beleza, você não é 100% sustentável, mas pelo seu nome você diz que segue questões ASG. Segue mesmo? Como? Me mostra. Tem que estar descrito na documentação do fundo. Deixa eu tirar que nós já vamos ter que ver um pouquinho mais aqui. No que se refere à transparência, o gestor deve divulgar publicamente em seu site e manter atualizada e em linha com as melhores práticas internacionais de relato e expectativas do mercado, a forma como integra sistematicamente as questões ASG na gestão de ativos. Aqui, mais uma vez, ele mostra o quanto que não é importante só falar para o mercado que segue questões ambientais, sociais e de governança, ter no nome na razão social, mas sim, de forma transparente, trazer para o investidor, trazer para o cotista, para todo o mercado. Eu sigo as questões ASG dessa forma aqui, de acordo com essas métricas. Lembra, a gente está falando da Anbima. A Anbima criou regras e procedimentos para identificação de IS e ASG. O que a Anbima preza? Por transparência para o investidor, para melhorar o acesso do investidor aos investimentos, para que ele não seja induzido ao erro. Então, saber a parte óbvia de ASG é importante, mas, como o próprio nome já diz, é óbvio. É muito didático você ler que ASG é ambiente, social e governança. Então são fundos de investimento, são empresas que pensam na questão ambiental. Certo, mas nós estamos falando de Anbima e por se tratar de Anbima, nós precisamos entender um pouco mais a fundo esse código que eu trouxe para vocês. Perfeito? Então agora sim você tem tudo o que você precisa para o tema ASG, que é o mesmo que ESG que você já viu aqui, também sobre IS, tudo o que a Anbima traz com regulação e você está preparado, preparada para qualquer questão do tema a partir do dia 11 de julho. Como eu disse, um assunto tranquilo, leve, que não vai ter um peso muito grande na sua prova. Lembrando, em CPA 10 vai cair no módulo 2, CPA 20 vai cair no módulo 2 e CEA vai cair no módulo 1. Então ele vai entrar na composição junto com os outros temas. Pensa só o módulo 1 de CEA, tem toda a parte de Sistema Financeiro Nacional, a parte de Anbima, investidor profissional, qualificado, lavagem de dinheiro e agora também ESG. Então ele vai dividir o número de questões ali dentro do módulo 1. Não vamos esperar em nenhuma certificação 4, 5, 6 questões sobre ESG. Uma, quando não duas. E assim você consegue marcar os pontos necessários, ser aprovado e conquistar o que quiser no mercado financeiro. Conta comigo, te aguardo na próxima aula. Ei, tá gostando desse conteúdo gratuito? Então faz o seguinte, compartilha para todo mundo que está estudando para CPA 20, que eu quero todo mundo aprovado, assim como você. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Unibanco, você conta com mais de 1000 questões de múltipla escolha para você fixar bastante o conteúdo e também entender a linguagem da prova. Além disso, a plataforma conta com um suporte especializado de professores para te auxiliar, tirando todas as dúvidas que você tiver durante o seu caminho até a aprovação. O link para você se inscrever está aqui embaixo na descrição e você se inscreve por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal, onde você cancela quando você quiser.